Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos dar continuidade aqui ao tema, irmãos, porque meu interesse é que essas verdades sejam aplicadas em nossas vidas, tá? E nós lutemos, não sejamos crentes hipócritas. Queremos viver aquilo que nós falamos, que a Bíblia ensina, tá? Caso contrário, não serviremos para nada, tá? Então, os irmãos sabem que quando queremos plantar árvores para dar fruto, deve dar fruto. Caso contrário, não serve. Então, é assim que nós devemos procurar frutos em nossa vida. Agora, o nosso próximo assunto, irmãos, é que nós devemos procurar conhecer nossos inimigos internos, os inimigos lá dentro. Tá? Vamos lá. A primeira lição que ela emerge aqui é que a salvação não tirou nossa natureza carnal. Ela está conosco. Os irmãos percebem? Todos os crentes aqui sabem a luta que temos, irmãos. Temos para vir para a igreja, temos para orar, que temos para viver humildemente com Deus lá fora. Sempre o diabo está nos ocupando com outras coisas. Sempre está chamando, vem para cá, não fica fazendo, você está perdendo tempo com Deus. Ele não ouve orações, sempre. Nós temos uma luta, irmãos. Tá? E nós precisamos saber disso. Essa luta é chamada luta da carne. Enquanto nós, os crentes, habitarmos nesta carne, nessa casa feita de carne, nós vamos ter problemas sérios aqui na vida. Tá? Então temos que vencer essas coisas. Os trapos do defunto carregamos dia a dia até nossa morte. Está vendo aqui? Você vai ter problema. Tá? Você vai enfrentar coisas que até incrédulos não enfrentam. Você vai enfrentar dor de cabeça. Você vai enfrentar o momento de morrer, vai chegar, quer seja horrível ou não. Se você vai morrer com uma parada cardíaca ou com uma doença que vai te deixar sofrendo, nós vamos ter que enfrentar. É Deus que sabe disso e quer nos consolar, queridos irmãos. Tá? Então nós temos dores aqui, nós temos lutas internas e nós precisamos saber disso. Tá? Os irmãos lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro saiu do sepulcro com a boca desenfaixada ainda. Eu uso aquilo para ilustrar que quando nós nos tornamos crentes, nós trouxemos essas coisas também do velho homem para cá. Tá? Ninguém é perfeito. Ninguém nasce crente perfeito. Todo mundo tem que lutar. E não tem um dia que você diz, pronto, agora acabou. Não tem esse negócio, não. Tá? Nós podemos atingir um grau de maturidade. Maturidade, sim. Mas perfeição, não. Tá? Nós convivemos, irmãos, com aquilo que antes eram os instrumentos do pecado. Tá? Você lembra o tempo que você era incrédulo? Como eu sei que irmãos aqui lembram o tempo que era idólatra, que adorava ídolos, tá? Que vivia no pecado, alguns fumavam, bebiam, tá? Falavam palavrões, se entregavam ao mal. Essas coisas eram normais para nós. E quando saímos de lá, saímos das trevas para a luz, os irmãos não pensam que essas coisas ficaram lá. Morreu o velho homem, morreu a ligação com Adão, mas os trapos vieram conosco. É nós que vamos tirando esses trapos. Tá? É igual quando você toma banho, né?
Você vai limpando. Ah, estou com a unha suja. Eu estou com os braços sujos de óleo. A cabeça assim suja. Então nós vamos tirando. Assim a vida cristã é um contínuo banho para o aperfeiçoamento. Outro detalhe, usando uma linguagem figurativa, querida igreja, é que nós devemos arrancar essas coisas de nós, como fazemos com espinhos, pulgas e carrapatos. Tá? Eu já lidei com pulga e é terrível, você não consegue dormir com aquele bichinho chupando o nosso sangue, né? Então você tem que lidar com o pecado assim também, como se estivesse arrancando espinho seu, todos os dias. Está vendo aqui, queridos irmãos? Outro detalhe, outra lição de grande significado para nós, é que os inimigos não batem retirada de qualquer maneira. Nenhum inimigo diz, tchau, vou sair rapidamente. Não. O pecado, a Bíblia diz em Hebreus, que assedia a gente. Ele está de perto ali, tá? A todo momento. Então, se você der lugar para ele, ele vai atacar você. Bom? Os irmãos podem perceber. Quem é crente e toma uma queda, aquilo é uma lição para ele humilhar. Quem não é crente, irmãos, volta para o mundo. O lugar dele é lá, ele gosta daquilo. Ele não vai voltar nunca para Deus. Ele diz, não sei porque eu estava lá, aqui que é meu lugar. O crente não. O crente ele percebe, isso aqui está errado em minha vida. Você pode ter certeza, o crente aí, ele é ensinável. Ele aprende quando ele ouve da palavra de Deus. Tá? Em outras palavras, a nossa natureza carnal é uma verdadeira artilharia do mal que está em nós. Toda hora tentando nos derrubar. Não é assim? Você não está livre, irmãos. Se você não depender de Deus, da palavra de Deus a todo momento, você cai mesmo. Por favor, não estou falando de pecados grosseiros. Eu estou falando de coisas simples. Tá? Satanás não vai derrubar o irmão Jailson com um pecado que ele sabe que talvez nunca roubou. Mas ele sabe quais são as fraquezas dele. E é na fraqueza dele que ele derruba. E quando derruba numa coisinha simples, vai vir próximas derrocadas. Tá? Satanás não te conhece como crente. Não. Ele não conhece a Aparecida como crente. Ele conheceu a Aparecida quando ela não era crente. E aquilo ele sabe. Tá? Ele sabe quem é Jessé. Ele sabe quem é Jessé como velho homem. Tempo da ignorância. Mas Jessé como um novo crente, uma pessoa em Cristo, não sabe. Os irmãos lembram de Jó? Como ele foi para Deus falando, Jó está assim, porque o Senhor dá tudo para ele. Então Satanás tem uma noção dos crentes, no tempo de velharia, no tempo quando nós não éramos crentes. Mas ele não conhece ninguém na graça. Ele conheceu você em Adão. Tá? Ok, irmãos? De outras palavras, eu estou dizendo o quê? Que não há poder aqui, não há, queridos irmãos, estou enfatizando isto, capaz de enfrentar o poder da carne, a não ser o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Está vendo aqui? Então vamos lá, as nossas considerações importantes para a igreja. Veja, a paz de Deus é só aperfeiçoada em nós quando arrancamos os poderes da carne que habitam em nós. Não tem outro jeito. Lembra que eu ensinei para vocês? Tem dois tipos de paz. A paz com Deus
e a paz de Deus. Lembra? Eu tenho a paz com Deus pelo sangue remidor. Quando eu me converti, a paz com Deus, por meio de Cristo, me salvando, me livrando da punição eterna, essa paz com Deus veio. Ninguém tira. Ninguém. Eu sou crente em Cristo, cheio de fraqueza, mas desfruto da paz, porque o sangue remidor me tirou da condenação eterna. Mas tem a paz de Deus, está vendo? Aqui é diferente. A paz de Deus é dia a dia. Aquela paz que me dá descanso. Já viu quando você fica com medo? Quem vai cuidar de mim? Como é que eu vou comprar remédio? Como é que eu vou livrar disso aqui? Como é que eu estou... Os irmãos estão percebendo? Nós precisamos de uma paz que nos dá descanso. Todo dia. Que faz o crente repousar em Cristo. Tá? É claro que tem momentos que o crente precisa de conselho. De que uma ligação para o seu pastor. Vai bem. Pastor, o que eu faço? Hoje não tem isso, irmãos. Cada um quer fazer o que quer. Não há pedidos de conselho. Tá? Mas lembre que eu estou numa guerra. Eu preciso, dia a dia, da paz de Deus. Eu quero que os irmãos... Pega esse cantor para mim, por favor. Os irmãos, dêem uma olhadinha. Eu vou ler para os irmãos. Os irmãos não precisam ler aí. Eu vou só citar para vocês o que o autor do hino 320 fala. Presta atenção. Ele diz o seguinte: abrigado em meu Jesus, há descanso e paz. Agora veja o que ele diz. Tenho alívio quando aflito. Paz dará se eu estou contrito. Está vendo aqui? É exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Eu tenho alívio quando estou aflito. Abrigado nele. E ele vai me dar paz se eu estou contrito. Significa que, se eu for orgulhoso, arrogante, disposto a tomar minhas próprias decisões, tá? Ele não vai me dar paz. Não vai. O crente orgulhoso é digno de varadas. É igual o filho da gente, irmãos. Se a gente não pegar o filho que está arrogante e tirar essa arrogância, o desrespeito dele com varada, ele vai dar trabalho, né? A gente sabe disso. Deus sabe como lidar com a gente. Está vendo como o hino do cantor expôs essa verdade? Vamos adiante. Se quisermos viver em Cristo, a natureza carnal precisa ser vencida diariamente. Diariamente. Aí a vitória é constante. Se tem alguém aqui que tem problema na área sexual, mas você não cansa de assistir filmes pornográficos, tá bom? Você vai ter vitória? Absolutamente não. Vai ser derrotado cada vez mais. Você tem que desligar aquilo, tá? Você tem que obedecer a Deus. Você tem algum livrinho lá que tem coisas imundas, imorais, jogue fora aquilo, queima aquilo. Tá? Se você não aprendeu a confiar em Deus, nas suas necessidades, Deus vai deixar você passar por problema. Tá? Aprender a confiar nele. Você sabe como lidar conosco. Se você qualquer coisa já está chorando com medo de passar fome, Deus vai tirar isso de você. Ele diz, eu cuido de você. Se você é preguiçoso, ele vai ensinar você a trabalhar. Tá? Mas se nas horas da aflição, ele sabe que você está aflito, está precisando de conforto dele, de cuidado dele, ele vai cuidar. Tenho alívio quando aflito. Então, irmãos, coisinhas dessas assim, é que nós precisamos aprender na vida.
Não tem um cristianismo mais bonito. Não tem aquela igreja que ensina um cristianismo diferente do pastor Davi. Não. A vida cristã é essa. Tanto para rico quanto para pobre. Tá? Não tem esse negócio. Vou procurar uma vida cristã mais bonita porque eu tenho mais dinheiro, eu sou mais sofisticado, tenho mais cultura. Não existe isso. Vamos agora, irmãos, para morrer para viver. Eu tratei aqui sobre viver para morrer. Porque o Paulo diz, o morrer é ganho. O que quer dizer isso? O morrer para viver significa que o estilo de morte do crente é diferente do não crente. Por quê? Vamos tentar colocar em palavras bem claras e explicáveis para os irmãos. O não crente tenta viver. Ele tenta forçar a vida a ser vida. Os irmãos entenderam aqui? Ele quer fazer do mundo um palco de vida. Ele quer ter amigos. Ele quer dizer que comida é vida. Então ele vai comer. Ele vai para restaurante, ele vai arrumar meio de fazer comida melhor, porque ele quer fazer daquele estilo de vida um sentido de vida. Ele quer jogar na loteria, ele quer ganhar, ele quer ser rico. Então ele se enfia nisso. Ele coloca o corpo e alma nisso aqui. Queridos irmãos. Ele tenta ser alegre. Ele quer viver. Os irmãos podem perceber que é isso em tudo. No aniversário, nos filhos. Ele tenta implementar um estilo de vida com aquilo que ele tem ao redor dele. É como se estivesse floreando o assunto. Ele tenta lutar contra a morte. Isso é uma tentativa de dizer, morte, fique para lá. Morreu fulano de tal, mas eu não serei a próxima vítima. A Bíblia fala sobre isso. Os incrédulos vivem assim. Eu vou levar os irmãos para um texto. Vamos para Isaías 28, os irmãos vão entender. Presta atenção no livro de Isaías, capítulo 28. Veja, versículo 14. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores. Vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Vocês que dizem, porque vocês dizem, observe, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Os irmãos entenderam aqui o que ele quer dizer? O Senhor está dizendo que os homens fazem isso. Olha, hoje nós fizemos um acordo com a morte. Não seremos a próxima vítima. Não, mesmo que ele chegue a 80, 90 anos, ele sempre está fazendo um acordo com a morte e com o inferno. A sepultura aqui é o inferno, tá? Está dizendo, morte, fique distante. Hoje eu tenho que viver. Hoje eu quero prazer. Hoje eu quero comida. Hoje eu quero amizade. Hoje eu quero dançar. Hoje eu quero ir ao baile. Hoje eu quero ver meu time ganhar. Hoje eu quero alegria. Esse é o estilo de vida do ímpio. Ele vive assim. Agora, irmãos, o não crente, ele tenta anular a morte. Mas sabe de uma coisa? Ele tenta mantê-la longe. Ele luta para dar um ar de positivo na vida. É por isso que eles dizem, não seja tão negativa. Os irmãos já perceberam que várias pessoas já ouviram a mensagem do Evangelho até aqui. O pastor é muito negativo. Mas a Bíblia é negativa, irmãos.
A Bíblia é positiva e negativa. Tá? Nós precisamos da vida do positivismo e do negativismo. Tá? Nós precisamos. Eu me lembro de uma senhora que estava com câncer. Não, vai tudo dar certo. Deus vai... Não, põe o pé no chão. Ela poderá morrer. Não tem esse negócio, vai dar certo. Não. Isso é um positivismo errado. O mundo hoje faz isso. Toda luta nas igrejas hoje é vai dar certo. Deus está contigo. E até na morte. Morreu um ente querido, vai para os braços do Pai. Tudo positivismo, irmãos. A Bíblia não faz isto. A Bíblia ataca essas coisas. Vai com Deus, é positivismo. Deus está contigo. A Bíblia não tem isso. A Bíblia nos arranca desse ambiente mentiroso e põe os pés da gente no chão. Pisa aí, firme. A morte não é algo externo, mas é inerente, é dentro da pessoa. Não há no incrédulo princípios da vida atuando para lhe dar vitória. Não há. Eu só posso ter vida se tem vida dentro de mim. Aquele poder da vida me concede poder para destruir os poderes da morte que estão em mim. Está vendo aqui? Vamos dizer, aqui está um crente. Aquele irmão em Cristo. Novo crente em Cristo. Ele tem vida dentro dele. Por fora ele tem morte. Você vê um crente envelhecendo. Você vê um crente sentindo dores. Você vê um crente chegando à beira da morte. Mas a diferença é que ele tem vida lá dentro. E se tem vida lá dentro, o poder da vida interna dá poder da morte por fora. Agora, se você não tem vida dentro, a morte, então é morte dentro e morte fora. Aí que é o problema. Não há, na pessoa não crente, princípios que lhe dão vitória. Vamos então para a próxima lição aqui. Que o morrer para Cristo, ou o morrer para viver, significa que os princípios da vida em Cristo estão em nós. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Presta atenção no texto, porque ele é muito claro, irmãos. Se, porém, Cristo está em vós, nota a palavra que ele usa, se. Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Está vendo aqui? Eu olho para o irmão Antonino. O corpo dele é morto? É. Por dentro tem vida? Tem. Por fora, morte. Ele sente dores tremendas dessa coluna. É sinal de que a morte está aí. Tem que ir ao médico, tem que tomar remédio. Dores que ninguém sabe. Ele sabe do que está passando. Está vendo a diferença? Vida dentro, morte fora. Veja então o versículo 10. Está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Está vendo a diferença? Aquele irmãozinho ali, tá? O que ele tem por fora? Morte. O que ele tem por dentro? Vida. Então a vida que ele tem por dentro é poderosa o suficiente para nocautear o poder da morte fora. Tento explicar melhor. Por fora é morte.
internamente é vida. Por fora há um sofrer. Por fora há. Mas internamente é um viver que vai dinamizando mais e mais. Está vendo aqui? É por isso que a Bíblia diz: manifeste a vida que é em Cristo. Aprofunda isto. Lute contra o mal. Cada dia mais perto dele. Cada dia mais da palavra. Coloca assim, watts na lâmpada, por assim dizer. Se ela está brilhando 15 watts, coloque mais, 60, 120, para ela brilhando mais. É assim que a Bíblia está querendo dizer. Você tem vida lá dentro ou não tem? A vida de Cristo habita em você? Há alegria na salvação? Então tem vida lá dentro. Se não tem, você tem morte dentro e morte fora. Vamos adiante. A vida em Cristo, ela almeja a ressurreição. Você fala: pastor, o senhor saiu do assunto? Não. Eu vou mostrar por quê. Nós nunca seremos perfeitos aqui. Nunca. Não tem isso que as religiões modernas estão querendo enfatizar. Tudo bem, tudo agora, tudo ótimo. Tá, Deus resolveu todo o problema, você não tem mais, a vida está excelente. Não, não. Querida igreja, nossa meta é que tornemos-nos mais semelhantes a Cristo. Por fora vai ficando feio, por dentro vai ficando belo. Mas quanto mais eu fico belo por dentro, por fora, a realidade de dentro vai fazendo moldar mais Cristo. Você nota um crente velho, você nota aquele crente que é idoso, sofreu por Cristo. Olha como ele vai ficando mais bonito ainda. Olha como a beleza de Cristo vai externalizando mais sua vida. Olha, eu já conheci mulheres crentes que envelheceram, ficando mais bonitas ainda. Por quê? Porque há, irmãos, aqueles perfumes internos, aquele trabalho interno do Espírito Santo que vai adornando, dando sorriso, dando um ar de vida lá fora. Você lembra de Estevão? Quando ele foi levado para ser massacrado por pedradas. Depois do testemunho que ele deu, diz a Bíblia que todos olharam para ele. O rosto dele parecia de anjo. Um homem que por dentro tinha vida. Por fora a morte ia bater até morrer. Mas o homem Estevão de dentro externalizou vida. Está vendo aqui? Alegria, prazer em Jesus, confiança. Isso é vida. Não é ter casa, não é ter muita comida, não é ter dinheiro. Não. É morrer para viver. Deus ensinou isso para Israel. Quando tirou Israel do Egito, que levou o povo para Canaã, no final da jornada, depois de 40 anos, Deus parou com eles. Antes de entrar na terra prometida, eu quero falar. Eu nunca parei para falar com vocês. Eu ensinei vocês a passar fome. Eu não dei para vocês o que tinha no Egito. Lá no Egito vocês tinham panelas de carne. Tinha todo o legume que vocês queriam, frutas. Mas vocês eram escravos. Eu ensinei no deserto a passar fome. Como? Passar fome era que vocês não tinham o que vocês queriam ter. Mas vocês tinham o pão diário. Vocês levantavam de manhã, colhiam aquele pão que eu mandava do céu. Tinha água da rocha. A roupa que vocês têm no corpo é a mesma que saiu do Egito.
40 anos, andando com a mesma camisa e calça, sem estragar. O chinelo, o calçado não estragou. Ensinando o povo que o significa morrer para viver. Não significa que você, por favor, que vocês não têm que comprar roupa. Não estou falando isso. Estou falando a lição que ele deu no deserto para o povo de Israel. Morrer para viver. A vida no espírito e morte no corpo. Então, os princípios da vida, eles são incomparavelmente superiores aos princípios da morte. Nosso sistema de vida aqui é lutar, irmãos, para destruir os princípios da morte ativos em nosso corpo. Por quê? Olha a irmã Rosa, olha a irmã Rose, olha a dona Nádia. São mulheres da ressurreição. São pessoas, os crentes são pessoas que vão viver para sempre com corpos de glória. Os corpos que os crentes terão, não terão mais dor. Antonino não sentirá mais dor da coluna lá. Eu não terei mais que fazer cirurgia da minha vista. Não, eu não terei dor nenhuma mais. Então esses princípios da ressurreição atuam agora. São poderosos princípios ativos dentro de nós. Está vendo aqui? O povo da ressurreição. Pronto. Então a vida em Cristo almeja isso. O barco da nossa vida, irmãos, está encalhado neste mundo. Está encalhado. Ao morrer para viver, nós estaremos escolhendo o excelente. Até pessoas chamadas crentes escolheram viver para morrer. Nós escolhemos morrer para viver. Essa é a nossa escolha. Negamos o que o mundo gosta. Negamos o que a carne gosta. O mundo está dizendo, vocês são pobres, miseráveis. O mundo está dizendo, vem para cá. Olha o que nós temos agora. Olha as mulheres livres, fazendo o que querem. Olha aquela que já decidiu que vai abandonar o marido para ter outro homem. Olha aquele homem que não quer mais saber da família, porque está muito fácil. Ele pode ter mulheres à vontade. Olha o grau de vida que está tendo agora. Deixe os seus filhos livres para praticar fornicação. É a escolha que o mundo está dando agora. Nós, os crentes, escolhemos morrer para viver. Eles escolheram viver para morrer. Que tristeza. Está vendo aqui, queridos irmãos? A nossa meta é tornar o quê? Eu quero ser igual a Cristo. Foi isso que deu poder a Paulo. Ele diz, eu quero ser igual a Ele. Eu vou lutar aqui para ser semelhante a meu Senhor. Eu quero ver o que Ele sofreu por mim. Eu quero experimentar isto. Os sabores da morte e da ressurreição. Eu tentarei terminar esse assunto aqui hoje, irmãos. A vida em Cristo deve estar cheia do amor de Deus em favor dos homens. Lutar por eles, pelo bem deles. Lutar para que o reino de Deus venha sobre este mundo, a fim de arrancar os pecadores dessa condição tão amaldiçoada. Não está havendo conversão, porque os chamados crentes escolheram viver como o mundo vive. Eles estão parecidos com o mundo. Então não há sinal de avivamento. Não há. Os chamados crentes cantam as mesmas músicas. Vivem do jeito que eles querem. Olha os chamados crentes dentro dos cinemas, junto com os ímpios. Olha os chamados crentes cantando as músicas do mundo. Olha, falando as mesmas coisas. Rindo com o mundo. Não há diferença.
A diferença tem que ter. Do contrário, não há salvação de almas. E eu termino esta parte aqui, dizendo, preparado para morrer. Ô pastor, o senhor está sendo tão pessimista. Não estou falando de que eu vou sair daqui, um carro vai me pegar, um ladrão vai atirar em mim, não. Não estou falando disso, não. O que eu estou querendo dizer é que nós não estamos no mundo para viver permanentemente nele. Nós não estamos aqui no mundo para estabelecer nossas vidas. Vamos partir para estar com Cristo. E Paulo diz que é incomparavelmente melhor. O mundo diz que o mundo é incomparavelmente melhor do que aquilo que os crentes vão ter. Nosso futuro aqui está nas mãos dele. Vocês lembram quando Pedro negou Jesus? Quando ele voltou chorando, humilde, o Senhor disse, Pedro, antes você fazia o que você queria. Você ia para onde você queria. Mas agora vão te pegar. E vão te levar para onde você não desejaria. Sabe o que aconteceu com ele? Foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele diz, eu não quero ser crucificado como meu Senhor foi. Queridos irmãos, nossa meta é esta. Eu vou morrer e vou estar com Cristo. Devemos estar livres daquilo que nos prende aqui. Tem coisas que nós seguramos, irmãos. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, meus filhos, meus netinhos, meus parentes, os irmãos aqui. Mas nós nunca devemos estar subjugados por isto. Subjugados. Presos a qualquer coisa aqui. Nada deve servir como algemas. Nossas mãos. E eu quero finalizar esta parte. Porque domingo eu trarei outro assunto aqui. Alimentando a morte eterna. E aqui é para o incrédulo. O homem no pecado, ele vive ao contrário da forma como vive o crente. Ele alimenta a morte. Cada vez que os homens vão para o pecado, eles alimentam a morte. Eu lembro do meu cunhado, casado com minha irmã, como a vida dele foi alimentando a morte. Alimentou com pinga. Ele abandonava a esposa por causa de outras mulheres. Cada vez que ele ia atrás de outras mulheres, ele estava não alimentando vida, estava alimentando a morte. Cada vez que um homem natural vive para comer, vive para a festa, ele está apenas alimentando a morte. Você lembra da história dos 3 porquinhos? Que eles foram colocados no lugar e alimentava para ver se ficava mais gordinho para o lobo comer. É assim que os homens fazem. Eles são alimentados dia a dia para o terror da morte eterna. Ah, que tristeza. E logo vão partir. Serão jogados no abismo para um eterno sofrer. Quando vocês veem o bem-estar, a procura de um bem-estar aqui, é o prenúncio de perdição. Os homens no pecado, eles se agitam para conquistar um mundo melhor. E não sabem que estão embarcados, estão no trem que os leva para a perdição eterna. Qual a solução para os pecadores? Qual é? Está em humilhar, se converter a Cristo de todo o coração. Esse é o convite do Evangelho. A Bíblia não convida o homem para sentar numa igreja,
ficar ouvindo alguma coisa e dizer está tudo bem. Convida homens e mulheres, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aí você é crente em Cristo. Vamos ficar em pé?